tentando ser rápido aqui alguns tópicos para da questão de produção. Sim, Uhum. porco cresce rápido. Eu botei um pouco mais de referências para a criação de porcos nas referências do bloco passado, da semana passada, dos episódios 1 ao 7. Eu não pesquisei esse negócio de dieta líquida, mas faz sentido pela questão da, vamos dizer assim, você umedecer esse pó, essa ração seca que você dá para o porco para ele conseguir comer mais, abrir o apetite. E eu lembro que no sítio, quando meu pai criava porco, ele fazia isso. Misturava a ração com a água, essas coisas, para o porco comer mais. Uhum. Então, mas uma coisa que se faz aí, que não é praxe nas criações brasileiras, é, é você deixar essa desuniformidade de lote, porque, inclusive, no documento que eu peguei para as referências dos episódios do 1 ao 7, estava lá a recomendação. Quando o porco nasce, sabendo que os tetos que têm mais leite são os mais próximos da cabeça, você deixa os porquinhos menores nesse e os maiores no que tem menos leite, para você uniformizar a Hum. produção e você faz todo o manejo para essa produção ser o mais uniforme possível. Então, não sei se é uma coisa japonesa, se é uma coisa da escola agrícola, o que que é, mas essa ideia de deixar os porquinhos meio que tipo, se é fraco passa fome, não é uma coisa da produção comercial, pelo menos na perspectiva brasileira. A perspectiva Hum. é uniformidade de lote. Não faz sentido você ter um lote de um porco premium e de um porco mais ou menos. Você ganha mais dinheiro ter o lote de todo mundo mediano. Faz Até, sentido. até porque uniformidade de lote valoriza, né? Você Uhum. tá tudo uniforme, valoriza a classificação e tudo mais. Uhum. É engraçado até pensar nisso, né? Pô, se eles segregam. Já que eles são conhecidos tanto por fazer coisas uniformes, por que, que eles segregam justamente isso? Tanto que é mais eficiente você ter um lote único. Ou É, você não catalogar muitos níveis dentro de um próprio lote, dentro de um próprio. De uma própria criação. Se tem que fazer a conversão, faça a conversão de uma forma mais eficiente, né? sim, sim. Mas daí tem o fator instituição de ensino. Então é mais barato você deixar isso acontecer do que você ter um funcionário lá toda hora manejando e tudo mais. Uhum. Né? Tem Não é essa também, exatamente uma porque. produção para comercial aí. E tem outra. E tem o fator roteiro. Não, 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 não. Tem um outro fator muito importante que o próprio Hutkin ele mostrou pra gente. Pô, legal. Pra você fazer essa uniformidade ou pra você dar atenção, pra você dar uma taxa de conversão mais, mais funcional, você precisa do quê? Empenho humano. Você precisa de mão Sim, de obra. Você sim. precisa trabalhar em cima disso. Então, nessa realidade, faz todo sentido. Não, de novo, o Silver Spoon não vai abranger toda a produção nacional de porcos, não. É a situação deles aqui. Então, eles Uhum. falando, você quer fazer isso mais uniforme? Você pode fazer mais uniforme. Você joga mão de obra para fazer isso daí. Acaba se tornando muito mais fácil e mais barato, em âmbito de tempo até, de você não fazer isso, de deixar de uma forma mais natural e meio que você resolve isso filtrando no final. Ah, legal, você tem 5 classificações de carne dentro dessa vida de 3 meses do porco, de acordo com o que ele conseguiu render e como ele conseguiu se produzir de uma forma natural, com menos manipulação, com menos incentivo, você segmenta e tem vários níveis de carne. Faz sentido também. Uhum. E também tem a questão que é o trabalho dos alunos cuidar desses porcos e quem está empenhado realmente nisso é só o Hadken. Tanto é que ele só sobrecarrega de trabalho. Sim, por isso que eu tô falando. A obra respalda porque é diferente. Sim, Nessa sim. realidade que eles estão. Então, pô, você trouxe a informação de dentro da indústria, uniformizar e tal. A gente não sabe exatamente como é que é dentro da indústria do Japão. Imagino que seja. Imagino eu que seja. E quando a gente entende por que é assim e entende a realidade e faz esse trabalho de inferência, a obra também responde. Ela respalda Uhum. isso. Pô, Sim. legal. Você consegue trabalhar, fazer um rendimento melhor dentro de uma técnica de trabalhar com os porcos aqui. E aqui não é uma fábrica. Não, não é assim que funciona.
Literalmente, é Sim. uma faculdade que tem Uma escola agrícola. isso, uma escola agrícola que tem os porcos, eles cultivam porcos tanto para ensino, para renda também, e coisa do tipo. Então, tá dentro desse ecossistema. Então, nessa situação, como que eles trabalham em cima disso daqui? Eles sendo primeiranistas também, e não é nem o foco nisso. Tipo, não é entrando muito a fundo nesse aspecto, mas pela realidade que eles apresentam. E o Hatken, ele trazendo uma inovação, vamos dizer assim, mas mostrando que essa inovação, essa melhoria dentro do processo de criação é literalmente esforço físico, e é um dos conflitos do episódio, porra, tá fantástico. Fantástico. Sim, sim. E o Dimepa trouxe a informação aqui de adicional de que a água ajuda a quebrar, a oxidar as moléculas, o que facilita a digestão. Faz sentido. Boa parte da parte de digestão de macromoléculas é hidrólise. Faz sentido você botar água, se ajuda o porco a digerir melhor a comida. Se ele digere mais, ele absorve mais, ele guarda mais. Faz sentido. Obrigado pelo complementos. Sempre muito bem-vindos. Isso funciona pra gente também? Tipo, água, líquido ajuda a digestão? Sim, se eu não me engano, sim. Então, é porque tinha aquele negócio, aquele dizer que falava que se você comer bebendo alguma coisa, isso é menos eficiente, não é bom. O ideal é você comer sem beber nada. Já ouvi falar desse negócio, nunca fui atrás disso, só um dizer que eu já ouvi falar sobre. É que a gente não. A forma como a gente consome alimentos é um pouco diferente do porco ali, o tipo de alimento, como ele é Total. processado e tudo mais. Então eu não Sim, sei sim. qual seria o impacto disso na dieta humana. Uhum. Mas, via de regra, a água ajuda a hidrolisar as coisas, oxidar as coisas, e o processo de digestão enquanto hidrólise, né? Hidrólise, lise pela água. Você coloca moléculas de água para ir quebrando os açúcares e proteínas. Você Uhum. literalmente quebra os açúcares e proteínas colocando moléculas de água neles. É, faz Então, sentido. Eles diluem, né? Começam a soltar. não, é Não? enzima. O processo de quebra da enzimática precisa de água. Você, literalmente, Ah! onde tem dois açúcares grudados, você quebra colocando uma água no meio deles. Hum. Entendi. É, É que na minha cabeça, literalmente, tava vendo uma molécula de água. Ei, pá, solta aí, vai pra um cada lado aí. Espalha essa porra aí. a enzima ela pode fazer isso, esses processos enzimáticos, eles são catalíticos, então eles ocorrem naturalmente, só que em velocidades muito baixas. O que você faz a enzima é acelerar isso a velocidades possíveis do corpo humano poder sobreviver metabolicamente. Hum. Interessante, É, interessante. mas esse episódio, tirando isso, não tem mais muito que eu possa falar de contexto agrícola a mais, né? Daí Uhum. a gente tem mais um episódio de novo, né? As resoluções do Hatken, os pensamentos dele, que como a gente começou a comentar no próprio episódio, cara, que consciência e que construção de personagens. Foi um episódio pra meio que concatenar muito da experiência dele, Sim, fazer voltar o ano letivo, sabe? sim. Mostrar a evolução, mostrar esse comprometimento, inclusive com o Butadon, que ele tá nesse conflito de, poxa, ele vai virar comida. Isso daí é uma coisa que eu preciso encarar de frente, eu não posso fugir disso, então vou me empenhar para ele, de fato, ter o ciclo de vida dele o mais eficiente possível. E aí ele vem toda essa situação dele, pô, eu quero fazer isso. Eu não sei o porquê. Eu não sei como que eu vou me sentir. Mas eu me sinto que se eu não fizer isso, eu vou perder essa oportunidade. E faz todo sentido. Ele tá vivenciando uma experiência assim como foi na viagem dele literalmente vai escarnar, eu sempre esqueci essa palavra, dele separar a carne do cervo que foi abatido, né? Acabou sendo atropelado. Então, tudo isso tá dentro dessa etapa dele normalizar, dele internalizar esse contexto que ele vive. E como até os amigos dele falando, poxa, meio que a gente também já teve isso, né? Pra gente já foi mais natural porque a gente literalmente tá vivendo nesse meio há muito tempo. Sim. Então, eu Ele dava caiu de nova paraquedas agora. vaca. Sim, dava nova vaca. Não queria comer, passei mal, não sei o quê. Então, todo esse processo já foi mais natural pra todo mundo aqui, ou pra uma grande parte daqui, que já vive no campo.
Então é super interessante eles como essa passagem é feita pro Hatken, personagens vendo isso, personagens notando, né? Notoriamente ele evoluindo nesse aspecto. É uma situação extremamente natural, inclusive como ele começa a criar muito mais conexões. Isso vem desde o episódio da pizza, que é extremamente importante. E ele naturalmente se esforçando mais, tendo mais contatos com núcleos de personagens, com tarefas. Isso vai ramificando as conexões dele, que é uma coisa que, por exemplo, no começo ele era extremamente retraído. Pô, e aí, será que eu vou conseguir me inteirar aqui? E automaticamente, de uma forma natural, ele vai começando a se conectar com outros personagens, buscando conhecimento, trocando informações, vivenciando um cotidiano com eles. Então você vai aumentando o núcleo, e isso daí é natural pela ação dele. Pelo ele tá realmente se preocupando com algo interno, que é um conflito com o porco, e isso lateralizando um monte de outros aspectos dentro da obra. Cara, é maravilhoso. Até mesmo coisas externas que vêm, por exemplo, um festival. Pô, e temos um festival aqui. Vamos colocar mais situação na mesa, vamos colocar mais informação na mesa. Então é muito incrível como isso está sendo feito. E fico curioso, inclusive, porque não posso deixar de ficar. E o meu momento Fujoshi começa a gritar. Da Aki começando a observar muito mais o Hatken por tudo que ele tá vivendo, vendo a experiência dele, vendo a vivência de evolução dele, se preocupando porque ele tá vendo, porque ele tá de fato gastando muito mais tempo para fazer muito mais tarefas em prol do porquinho. Então isso gera um pouco de assimilação dela e empatia por conta dele tá se esforçando bastante. É uma personagem maravilhosa, assim como todo mundo é aqui. E fica aquele. O Chip vindo. A amiga dele também falou: pô, mas você é muito dura com ele, né? Você é muito fria e ele não é. E ele não é. Eu só não sei que honesto. diferença você tá fazendo de falar que esse é momento Fujoshi. Ah, meu é. Assim como a amiga dele. Pô, ele ficou as férias inteiras trabalhando na sua casa. Não, você não entendeu. Fujoshi, Thunder. Fujoshi. Chipar os outros, né, Fujoshi? Hã? Não, Fujoshi é quem chipa homem com homem. Ah, é? É. Putz, isso que é verdade, né? Nossa, escorreguei aqui. Meu Deus. Por isso que eu falei, não sei que inferência você tá fazendo aí, mas tudo bem. Meu Literalmente cloister, nada contra. o meu cloister tá glitando, cara. Meu cloister neste exato momento está em Doki Doki. Ele já tá gritando Just Mônica aqui. Mas, ferrei o termo. Mas enfim, ainda assim estou no momento de chip, né, desses dois, porque não tem como não. Não tem como não fazer. Não lembro, não. A própria obra tá fazendo o tempo todo. Total. Eu adoro, inclusive, como é dissimulado isso. A amiga, pô, ele ficou tanto tempo na sua casa, né? Ele meio mole, ele não é ativo nessa situação, ele não vai pra cima dessa situação. Isso é fria pra caramba, né? Pô, que situação, hein? Adorei esse momento da cerca. O mais interessante é a gente ver, a gente sabe como foi a interação dos dois, a gente sabe qual foi o momento dos dois juntos, conversando e tudo mais. Então a gente viu, a gente sabe toda a situação. Sim, cara. A gente sabe que é um mito dos dois. A gente viu momentos dos dois se abrindo e você viu momentos dos dois, tipo, saída pela tangente Sim. e a piada do pai também. Ah, total. Mas isso que é legal, porque, por exemplo, a Aki, ela tá em primeiro plano, mas não pela perspectiva como um personagem ativo, de ação, né? Tomando ações. Ela tá meio que espectadora ali, com o fato porque a ótica da obra é sobre o Hatken. Mas, mano, a quantidade de texto e subtexto que estão dando pra ela ser lateralizada a tudo que tá acontecendo ali, é bizarro. É bizarro como essa personagem tá viva dentro de toda essa vivência do Hatken e a todo momento ela tá ali, vendo, contracenando, vivenciando, compreendendo e até associando determinadas etapas por pequenos gestos sutis de pô,
sua família é incrível, né? Nossa, gosto demais. Seria muito legal se eu fosse da sua família. Ela, nem tanto, né? Tipo, ela nem responde diretamente, mas só a cara de... Ah, meu Deus, não é esse mar de rosas que você tá falando? Já dá o contexto que a gente já tinha... A gente viu que não é e a gente viu a pressão que ela tem. Exato. Só que, vamos dizer assim, o próprio episódio, mais no final, fez a diferença de perspectiva. Qual a diferença de perspectiva? O que o Hatken viu nesse trabalho de campo e o que ela pensa que foi esse trabalho de campo, e você vê diferença de perspectivas entre os personagens. Cada um tem a sua vivência e cada um encara, em função da sua vivência, aquilo de uma forma diferente. O que pro Hatken é uma coisa mais livre para ele, que é o sonho para ele, para ela já é uma prisão. E o inverso do que seria pro Hatken, né? Sim. Pressão. De novo entra a temática de pressão familiar, de âmbitos diferentes, com intensidades, com suas coisas diferentes, mas você tem essa temática rondando esses dois personagens. Sim, faz essa rima, porque é literalmente. E até ele entrando na realidade dela e vivenciando pela perspectiva dele essa realidade, pra ele é ótimo. Porque ele não tem um comprometimento e um compromisso que ela tem naquela família. E mesmo que isso possa acabar acontecendo e ele entrar na família de fato, ainda é diferente. Ainda é diferente porque a pressão pra ela é completamente própria dela. Porque ela é filha única de uma família de criação própria, né, que tem uma fazenda própria, e a pressão é ela continuar os negócios da família e provavelmente, naturalmente, ter filhos e continuar girando o ciclo daquela família, gerenciando aquela fazenda. Então, essa é a expectativa deles. Tanto que é um detalhe. Foi, eu acho que no episódio passado, quando a mãe dele... Eu acho que foi a mãe dele. A mãe dela falou, É dela. Quer casar com a minha filha? Quer ficar Isso. aqui? Tipo, nossa, você é um homem, né, que trabalha tão direitinho, você tá tão comprometido com os afazeres da fazenda, você não quer casar com a minha filha? E você olha só de canto, eu já sei onde isso vai dar. Eu sei porque você tá falando isso. É maravilhoso, cara, é maravilhoso. Como esse anime conta muito com pouco. É bizarro. Sim. Narrativa rica. Eu tenho um formato e eu tenho uma história. Como eu posso maximizar a minha história com esse meu formato? Claro, Sim. muito bem do mangá, mas eu tenho elementos em cena. Como eu posso usar esses elementos para contar a minha história? E amarra. Sim, e de múltiplas formas, né? A alfinetada, né? Eu tenho um mundo super rico, uma história super complexa. Quantos diferentes cenários e cidades diferentes de Sekai eu tenho. Olha quão rica é a minha narrativa. Você usa isso pra alguma coisa? Não. Isso serve pra alguma coisa? Não. O design da cidade serve pra alguma coisa? Não. Isso de alguma forma abordado na narrativa? Não. Então foda-se. Podia ser meu PowerPoint de cidade. Aqui não. Mudou de ambiente, mudou a feirinha, o comportamento foi completamente diferente. Esses episódios passados, quando eles foram lá no hipódromo ver a feira lá dos cavalos, como é que foi? Agora no festivalzinho da cidade, como é que foi? Na fazenda, como é que foi? Mesmo dentro do campus. E dentro do clube de hipismo é uma coisa, dentro dali do chiqueiro é outra coisa, e olha esses personagens. E quando foi fazer a pizza, aquele outro cenário com outra dinâmica, e tudo consciente onde é que eu tô, o que eu tenho de recurso, o que tem à volta. Cara, é isso saber você fazer uma narrativa rica e saber utilizar seu cenário. O cenário não é só estética. Não. Cenário, personagem, rapaz. Se pegasse o Witherspoon pra fazer um checklist de boas práticas narrativas, a lista ia ficar gigantesca. E você utilizar essa lista pra qualquer outro anime, cara, você ia ver o gap ridículo que Silver Spoon
o Silver Spoon traz. E não é só o Silver Spoon, obviamente. Daria pra fazer essa checklist com outras obras. Mas eu gosto da checklist do Silver Spoon porque ela é muito didática. Sim. Silver Spoon é estupidamente didático. E por mais que ele tenha um nível de detalhamento tão insano, e muita coisa pode sair da vista se você assistir só pela primeira vez, que, cara, sei lá, a outra, qual que é o nome dela? A Tamako. Nossa, ela perdeu peso, né? Pô, legal. O Toon Force. Brincadeiras aqui de anime. Ok, legal. Você vai vendo ao longo do episódio ela tá comendo a todo take. Sim. Todo take ela tá comendo. Ela aparece em cena, ela tá comendo. Ela faz aqui, cena da maçã, tá comendo. Depois vai lá, tá tomando sorvete. E não sei o que, e não sei o que lá. E depois volta, ela engordou de novo. Ora, por que será, né? Uhum. E de novo, qual foi o evento nesse meio do caminho? O Festival da Comilança. Uhum. E quem foi uma das poucas, e se eu não me engano, quem foi uma das poucas que não caiu lá na armadilha do yakisoba do yakisoba do mal? Foi ela, aparentemente não tá ali nas que caiu na armadilha, né? Ela não caiu, ela não Ela, capotou. ela continuou comendo. Exatamente, então, ó. Cara, é mágico, é incrível. É Sim. genial o que a Arakawa faz aqui, velho. Pelo amor de Deus. É, o que dizer de alguém que sabe escrever bem pra caramba, né? Não, pois é, cara. E ainda assim a Steph é muito boa, cara. Eu tô Uhum. gostando pra Sim, caralho o que o Tomohiko tá fazendo aqui. sim. Ah, querendo ou não, você tem. Vai. É uma direção simples, mas, cara, querendo ou não, você vê cuidado, você vê um. Cuidado na composição de cena, composição de cenários. Porque por mais que eu acho que o básico do storyboard está no mangá, você ainda percebe que existe uma tentativa de manter todo esse detalhamento, de mostrar a ambientação, é, a própria. Não sei, aí eu não reparei muito, mas a questão de ângulo de câmera, direção em Silver Spoon tem um pouquinho, não tem? Tipo, perspectiva e tudo Pra mais. caralho. Pra caralho. Tipo, é mais. É mais pezinho no chão. Porém, é estupidamente eficiente. A direção de Silverpoon, ela não é mirabolante, que nem, sei lá, pega um mob da vida, Kaguya da vida. Ah, não. Ou não é, nossa senhora, psicodélico. Ou intenso, como, por exemplo, o Kojima fez em Made Abyss. É que também não Sabe? precisa. Também não precisa. E os momentos de drama aqui não são pesados. Então, ele dilui isso, tornando a experiência da, da transposição visual de Silver Spoon ser extremamente agradável. Extremamente agradável. E muito fluida. Utiliza muito bem layout de ambiente, utiliza muito bem o cast de personagens sendo utilizados aqui em cena, sabe? Você dá os momentos corretos para eles interagirem, sempre muito populoso, sabe? Muito vivo, é muito agregativo, você tá sempre próximo da obra e dos personagens, vivenciando aquilo como se de fato você estivesse ali. O uso de câmera na altura do olho também, né? De você tá com câmeras que você tá basicamente vivenciando o lugar ali. As câmeras não são muito altas, não são muito baixas, geralmente são câmeras que estão ali te jogando, te inserindo na cena. Esses momentos de conversa, por exemplo, são câmeras lateralizadas, mas ele tem o valor de você estar inserido em cena. Você tá na perspectiva como se você estivesse no grupo. A todo momento, por exemplo, nesse festival, estava fazendo isso. Você estava ali. Você é um personagem dentro da obra. Você não é um deus onisciente que está vendo. Não. Você está vivenciando aquilo junto com todo mundo. Em determinados momentos, fazer esse tipo de cena é sim, é básico, é padrão, porém, extremamente funcional. Porque para esse contexto faz sentido. Sim. E não é o plano contra plano e coisa do tipo. Não, cara, você está ali, junto com todo mundo. São câmeras que, tipo, ele te aproxima ao personagem como você tivesse ali em cena, junto com eles, naquela situação, junto com eles. É maravilhoso. É maravilhoso. E é isso, cara. Episódio 9. Eu tô amando esse negócio.
Não sei se o chat quer perguntar alguma coisa, se o André quer Eu não perguntar alguma sei, coisa desse chat. episódio. Não, acho que esse episódio eu não quero. Sei lá, tô tranquilo. Eu fiquei só com uma pulguinha atrás da orelha, porque daí eu já não sei se é isso mesmo. Até voltando no lance da criação de porcos aqui, eu não tava muito errado do que eu falei, que ele cria esses porcos como uma forma de renda e aprendizado. Sim, seria comercial para ajudar um pouco nas contas da escola, mas tem o fator ensino-pesquisa também. Como muitas universidades faziam e algumas ainda fazem. A questão, por exemplo, no Brasil é que a comercialização desse tipo nas universidades foi proibida, né? Esse tipo Hum, de comercialização nas universidades públicas brasileiras foi proibida. Então, isso é entendi. uma coisa muito comum que tinha. A universidade criar porco, criar galinha, criar hortaliças e vender para o público para custear um pouco das próprias pesquisas. Entendi. Então, meio que ali vai ter um aprendizado muito mais focado nas pessoas que estão dentro desses departamentos, desses clubes, e eles que vão ter, através disso, essa experimentação mais a fundo e gerência Sim, daquele grupo. daquele que é banho, daquela criação. Porque, por exemplo, quando nessa situação, por exemplo, eu não lembro quais são os personagens que cuidam dos porcos aqui. É o pessoal Ah, do primeiro ano. é o primeiro do ano mesmo? Acho que é um grupo do primeiro ano que tá nessa turma aí dele que cuida desses porcos. E quem É tipo uma supervisiona. disciplina, como se fosse uma Ah, disciplina dele de cuidar desses porcos. e quem supervisiona é a professora de Ray-Ban, né? De óculos Isso, escuros. isso. Certo. Quando ele trouxe a informação nova da água, parece que ele. Obviamente, ele não tinha sido passado. Ninguém passou essa informação pra ele. Ele teve que ir Sim. atrás. E depois ele foi e aplicou. Ah, não era, talvez, quem sabe, a pessoa correta para passar essa informação seria a professora? Ou ele ir atrás de informação, trazer essa nova, entre aspas, tecnologia, tratamento para o grupo e assim ensinar para todo mundo, ou pelo menos tornar aquilo, essa experimentação dele, é a forma certa disso acontecer? Depende da perspectiva. Sendo uma disciplina, talvez eles não sejam, o objetivo seja só o básico da lida com os porcos. Básico da Hum, criação. O a mais ali do porco premium, talvez não seja o objetivo da disciplina. E daí não é ensinado. E eles também estão no primeiro ano, né? Então, é isso que eu ia falar também, porque dependendo do nível de informação, realmente não faria muito sentido eles terem isso, porque estão no primeiro ano. Hum. E é isso que talvez eu fiquei um pouquinho tipo, e aí, como que funciona? Eles não adentraram muito nessa metodologia de ensino ou que foi ensinado perante a essa matéria, esse clube de cuidar dos porcos. Tinha até veteranos aí que passaram, coisa do tipo, mas, de Sim. novo, a gente não tem um conhecimento amplo de como isso acontece. Então ele teve que trazer uma informação de fora, utilizar esse novo método para fazer essa engorda. Então, Uhum. eu não sei até que ponto o Silver Spoon vai querer aumentar o leque nesse sentido e, de fato, trazer informação e aplicar essa informação, esses novos conhecimentos. Porque, sei lá, se de repente ele quisesse aplicar uma nova metodologia de criação de porcos, ele poderia fazer isso e aí teria a mentoria da professora em trazer essa técnica como se fosse um experimento mesmo? Aí eu já não sei. Aí talvez sim. Uhum. O relatório dele cuidar dos porcos, dependendo do que ele quisesse fazer de alteração. Tanto é que ele fez ao básico ali, ele conseguiu fazer, ele conseguiu permissão. Sim, Mas sim. eu acho que, tipo, provavelmente seria talvez tudo dentro da infraestrutura da escola. Tipo, quero criar porco a campo. Aí Hum, não dá, né? entendi. Não, pois é, por isso que eu fiquei meio encucado com isso, porque ele trouxe essa pauta, porém ele não deu muita base pra explicar pra gente como que seria tridimensionalizar isso, sabe? Tanto que ele. A tridimensionalização é meio que o que ele falou já alguns episódios atrás, que tipo, vocês querem fazer alguma coisa? Conversa com o professor que ele vai tentar te apoiar de alguma forma.
Mas claro, Uhum. sempre dentro dos limites da infraestrutura ali do lugar. E esse ponto que você falou é chave. Porque, literalmente, pô, eu tô tentando fazer uma coisa diferente. Ok, qual é o limite disso? A infra. O recurso humano de fazer isso. Pra cuidar desse porquinho, eu tive que me foder por algumas semanas, acordar 3 horas da manhã pra ir cuidar dele. Achar uma forma de alimentação que seja mais razoável. E, não só ele, todos os outros ali também, porque tava dando briga. Então eu falei, porra, se eu vou ter que alimentar um, eu vou ter que alimentar todo mundo. É aquela coisa, a partir do momento que tem comida, Uhum, os bichos vão querer comer. E se ele já exatamente. é menorzinho, os outros que geralmente já avançam em cima da comida não vão avançar, vão ficar quietos? Não, eles vão avançar também. Sim, sim, tem tudo isso. Então por isso que eu falo, é aquele negócio, nossa, mas Guinosage ele errou porque ele não entrou no cerne a fundo da explicação da Reperimboca parafuseta, não. Ele estipulou qual era o limite. O limite, inclusive, é o mais visível do conflito do episódio. Qual é o limite? É o próprio Hatken. É, é aquela coisa, né? Que daí entra na questão, né? Até que ponto, se talvez se ele tivesse a ajuda do resto do grupo dele, seria mais fácil. Uhum, Tanto é que o outro gordinho lá livrou a cara dele. Tipo, ah, sim. beleza, a gente sabe que você tá focado nisso, a gente vai te apoiar do jeito que a gente pode. Então, beleza, tu esqueceu de fazer a limpeza? Te cobri aqui, depois quando você tiver tempo você me cobre. Uhum. Mas é o limite da situação e como as coisas estão funcionando, né? Sim, sim, eu adoro quando a obra ele me mostra que o limite da explicação ou do quanto ele vai se embrenhar nessa temática ou nesse conflito é muito fácil de você ver. É muito responsivo, inclusive, quando você começa a pensar e inferir informações na obra. Porque daí ele te responde a um nível que eu falo, ok, eu entendi o seu limite, e não é um limite por falta de. É um limite por falta de informação. Ele não chegou nessa informação porque ele não quis. Ele não se propôs. Não porque ele deixou uma lacuna em aberto que acaba meio que aquela brincadeira, né, de virar a esquina e você cair no buraco. Não tem um buraco ali. Não, ele falou que essa é rua sem saída ainda. Uhum. É simples assim. E isso é da hora. Isso é muito bom. E É, ainda e a obra mesmo sem que essa rua andamento. sem saída, quantas outras a gente já não andou meio mundo aí com meros detalhes? Vulgo, Pois é. o que estão sendo essas horas e horas e horas e horas de fala por episódios? É Exatamente. literalmente a gente virando em cada esquina e andando meio que 20, 10, 15 quilômetros. Depois Esse volta. é verdade. O que foi toda a racionalização em não só em âmbito sentimental do Hatken quanto a isso, mas ao processo do valor da carne, do valor da vida desse porco, é Uhum. bizarro. Cara, esse episódio é uma aula E, do. não Hum. pode terminar. Não, ele é uma aula de criar várias perspectivas sobre o fato desse processo. Sim, você está tirando uma vida. Você está tirando uma vida. Você está fazendo isso para rodar o âmbito alimentar, pois ele é uma peça-chave dentro dessa cadeia. Porcos têm. Ele tem. Porcos foram criados, é uma espécie criada e domesticada pelo ser humano para servir de fonte de carne. Isso, exatamente. É uma fonte de proteína para literalmente fazer o ciclo da vida rodar. A gente precisa. A gente precisa disso. Nós, como seres humanos, evoluímos a um ponto da gente conseguir domesticar e ter múltiplas fontes alimentares para a gente conseguir sobreviver como sociedade. Em larga escala. Né? E é daquele Hum, tipo, é mais do que. A gente evoluiu sendo onívoro. A gente uhum, come carne naturalmente, faz parte de nós, como seres humanos, comer carne. É uhum, que aí não entra tanto na questão do anime, mas nós
literalmente criamos uma espécie nova e botamos essa espécie sob a nossa tutela, uma Uhum. espécie que só existe por causa de nós e só existe conosco, convivendo conosco, para cumprir essa necessidade humana de consumo de carne, de consumo Uhum. de derivados animais. Sim. Vamos lembrar que o porco selvagem tem outro nome, javali. Uhum. E essa espécie, ela só existe para isso, existe para isso, e ela é completamente dependente de nós humanos para isso. Claro, isso já foge da ótica do anime. A ótica do Uhum. anime tem mais a ver com essa questão de valorização dessa vida e reconhecimento de que sim, a gente sobrevive matando outros seres vivos, matando outros animais. E é fantástico que, por mais que no final ele normalize isso, e bem, acontece, ele não quer tirar o peso disso. Uhum. Sim, nós sobrevivemos consumindo outros animais. E, bem, isso tem um peso, isso tem um, Uma tem um peso responsabilidade em cima. emocional, mas também tem a questão do, bem, saibamos disso e tenhamos consciência disso. Não vamos banalizar essa situação. Uhum. E por mais que também não entre nessa questão de bem-estar animal, abate humanizado, é interessante como ao longo desse processo de reconhecimento dessa vida animal que vai ser tirada para a alimentação humana, o Hatken fez de tudo para dar esse porquinho, ou Butadon, a melhor vida que ele poderia ter naquela condição. Uhum. E isso entra nas questões de bem-estar animal e tudo mais. Dali, no caso, não é uma criação voltada para o bem-estar animal, porque senão o porco teria seu lugar para andar solto, teria coisas para ele brincar ali e tudo mais. Mas entra nessas perspectivas de bem-estar animal que a gente vê cada vez mais hoje, que é importante não só para o bicho não ficar estressado, para ele ter uma boa qualidade de vida, mas no final também importa para a gente, consumidor de carne, porque um animal que viveu a vida bem, que viveu a vida sem estresse, que viveu uma vida com uma qualidade boa, produz uma carne de melhor qualidade, uma carne que ela vai ter mais suculenta, que ela vai ter uma textura melhor, um sabor melhor, que a maturação dela vai ser melhor e tudo mais. Uhum. Querendo ou não, é uma realidade de uma cadeia alimentar de uma forma geral, né? A Uhum. gente se alimenta tanto qual todos os outros animais se alimentam, ou os seres vivos se alimentam. Você tem uma cadeia de, de energia, vamos dizer assim, porque a alimentação no final do dia também é energia e é sobrevivência. Então essa cadeia roda. Né? A gente estar nessas de uma forma social e tecnológica e a evolução da humanidade chegou a esse ponto foi porque a gente conseguiu achar formas eficientes de fazer essa rotação de alimento para todo mundo. Pra, hoje, 8 bilhões de pessoas no mundo. Gente pra caralho. Uhum. Mas isso não é diferente do, dessa necessidade em qualquer outra microesfera. Sim, na natureza, esses animais também matariam e seriam mortos. Assim como tantos outros animais também vivem nesse ciclo. Assista Animal Planet. Eles vivem fazendo isso. Mostrando, contando historinha, inclusive. Não, porque a leoa foi lá, teve um filhinho, ela caçou um bisão, aí um dos filhinhos morreu porque não teve alimentação suficiente. E vai indo, cara. É isso. Só que a gente E- tem um fator. Um fator moral em cima disso? sim, porque nós somos uma espécie que, na sua construção enquanto um animal social, criou o conceito de moralidade. E Uhum. é um conceito inerente a nós enquanto espécie, enquanto uma espécie social. Faz sentido, faz sentido. Eu não sou E... muito bom de falar desses aspectos, às vezes eu não consigo colocar em palavras tudo. eu também não sou, não. Mas, pô, já tá mais segmentado do que eu consegui chegar. É. Mas o que esse episódio traz, ele traz tanta coisa. Muita coisa. Ele tem, de fato, essa temática inerente a uma reflexão sobre, mas eu acho que o mais incrível disso daqui é o que a obra faz por ela mesma. Você tem um Hatken tendo que vivenciar isso. É uma Uhum. situação que ele vai viver porque ele está dentro dessa área, ele está dentro desse núcleo, ele está dentro da produção
um contato com o que é esse ciclo da produção alimentícia e Da pecuária, isso. Meu Deus do céu, o Clóvis tá difícil hoje. E aí ele tá lidando com a criação de um porco que vai pro abate e ele se apegou emocionalmente. Como recorrer, como que vai seguir em cima disso? Como que ele, como indivíduo, vai lidar com uma situação dessa? E aí a obra, acima de tudo, e sem perder isso, falando sobre o que ele fez, o que ele pensou, o que ele sentiu, e como ele moralmente se adequou ou conseguiu conceber todas essas etapas do luto, da responsabilidade, de assumir toda a responsabilidade que ele mesmo colocou pra ele. Ele não precisava ter feito absolutamente nada do que ele fez. Inclusive, ele não precisava ter feito absolutamente nada por aquele porco. Sim. Por especificamente aquele porco. Mas não, ele como ser humano, pela empatia, ele agregou isso à sua situação, a uma forma dele acabar aprendendo a lidar com esse meio, e ele criou uma responsabilidade para ele mesmo. Ele cuidou, ele alimentou, ele fez ele ficar mais pesado, fez todo o preparo, e uma ideia maluca, mas extremamente brilhante, e aí vem para o âmbito de criatividade de construção de roteiro da Arakawa, de fazer, eu quero comprar 50 quilos de porco. 50 quilos de carne. É um número absurdo. E aí, dentro disso tudo, você tem como ele vai lidar com tanta carne e, acima disso, como que é o processo disso acontecendo? Como que é o processo, são as etapas de preparar o porco para virar carne? E como que ele vai... Você vê ele se empenhando em aprender, e eu gosto muito, inclusive, como a direção, até utilizando o próprio a própria fisionomia dele e tirando uma face. Muitas das vezes não mostra ele mostrando a face dele em absorver tudo aquilo. Ele tá de uma forma muito mais neutra, mostrando essa neutralidade de fato, dele pegando a informação pela informação e a gente vendo as etapas da informação sendo passada, desde como que faz, como que é a morte dele, como que é o matadouro, depois quando a carne chega, como que prepara, o que eu posso fazer com esses cortes. Dá pra fazer bacon, dá pra fazer outras coisas. E aí ele internalizando com ele mesmo. Pô, legal, eu me comprometi com isso. E agora o que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho na mão? Então é uma forma dele assumir a responsabilidade. Sendo que nem ele sabe, porque essa responsabilidade não existe. Ela é literalmente imposta por ele mesmo. E todo mundo ao redor dele tendo parte empatia, parte, digamos assim, se aproveitando da situação que ele está, com uma quantidade absurda, imensurável de carne de boa qualidade, querendo de fato tirar uma casquinha dali. Não porque, obviamente, estão querendo aproveitar dele, mas aproveitar a situação dele com uma quantidade absurda de carne. Então é legal como isso, ele tem uma série de outras esferas que orbitam ele, vivendo ele nessa situação, mas a dele é direta, sóbria e muito criativo. Eu acho que o que eu gostei muito mais, além de tudo que já faz de bem esse episódio, é como ele foi criativo em amarrar essa situação dele. E, pô, legal, você assumiu uma responsabilidade que você escolheu ter por causa da sua empatia, por causa da sua humanidade, vamos dizer assim, em lidar com uma situação dessa, por você não saber lidar com esses sentimentos. E aí, esses processos de você entendendo o que é feito com a carne, como a carne é feita, o que eles fazem com o corpo, o que você faz com esses cortes depois, como que você prepara eles, e até depois dividindo isso com todo mundo e ainda prestando uma certa homenagem, né? Fazendo até uma referência de uma cena que é análoga a um funeral, e até isso despertar em outras pessoas próximas a ele essa reflexão, essa situação que às vezes eles não têm empatia necessariamente pelo porco, nem todos eles, mas
eles estão vendo um amigo deles passar por uma etapa que, até mesmo o que eles falaram no episódio passado, e alguns deles já passaram por isso, por conta de vivência dentro de uma situação parecida, porque lidam com um pecuário. Sim. Nada mais a acrescentar que, cara, eu não sei o que complementar. Porque ai, você pega toda essa questão, tudo isso que quiseram mostrar, e você, de novo, coerência interna. Nossa, justo agora, depois que abateu o porco, eles têm a aula sobre abatedouro? É, faz parte do currículo. Eventualmente ia chegar. Aí você junta a temática. Ah, Pô, mas a tem uma turma tá informação. meio. Hã? Rapidinho, tem uma informação importante. Tem uma informação importante em cima disso. Aí, eu vou deixar meio que o subtexto falar por mim. Mas você percebeu que as aulas não eram oficiais? Sim. A aula que ele puxou pra conversar, primeiramente, ela não era. Eu vou até pegar aqui um take Era mais uma aula aberto. de química. Era de Não, química. literalmente, tava acabando a aula. Beleza, professor, tem uma pergunta. Discorre sobre isso. E ele gostou, e ele sabia da situação, e Sim. ele Porque sentiu todo mundo empatia. sabia do Hatken. O Hatken Sim. tava meio que, tipo, era o aluno diferentão ali. Todo mundo Uhum, sabia disso. O sim. professor viu a classe meio para baixa, tudo mais. Perguntaram para ele dessa questão de envelhecimento de carne. Uhum. Ele pegou e beleza, bora. Bora explicar então? É, E foi puxando, puxando, uhum, puxando, puxando. sim. E tem um outro ponto que eu achei legal, que aí ele se respalda pela cena. O professor Carequinha, ele não. Pela situação que foi passada, não era necessariamente uma aula dentro da grade que ele tinha. Porque ele estava pegando no momento de final de aula. Meio que, final de aula, gente, tem esse negócio. Extracurricular, alguém quer? Por quê? Layout de ambiente. O ângulo da câmera do sol estava me dizendo que o mesmo horário que tinha acabado a aula anterior veio junto com essa aula, não no mesmo dia. Mas Tipo no dia então, seguinte. exatamente, num dia seguinte ou num dia próximo, onde eles viram que o professor estava passando tal informação no final da aula, porque eles quiseram agregar esse conhecimento. Novo professor chegou, eu tenho essa informação de abatedouro, vocês querem? Bora, extracurricular, depois da aula. Quem Quer outra quiser, informação? vem Quando eles aqui. terminaram de ver esse negócio, eles não foram pro refeitório. Eles levaram a comida até eles, porque já tinha passado o horário. Exatamente. Mais uma informação que mostra que isso daí foi uma aula extra. Cara, genial. Genial. Cara, meu Deus, é de explodir a cabeça, cara. É um detalhe tão pequeno que ele fica gigantesco, porque esse detalhe é extremamente importante. Porque ele cria coerência de cena, ele cria coerência de tempo e espaço, ele cria coerência dentro das ações de personagem. Desse meio tempo que o Hatken tá vivenciando esse luto, vivenciando essa etapa dessa vida, dessa responsabilidade que ele tá tendo com o porquinho. E todo mundo próximo a ele tendo conhecimento e até empatia para passar essas informações e informação se espalhando. As pessoas em volta dele falando, poxa, é verdade, você tá vivenciando tudo isso, estou próximo de você, estou vivenciando junto contigo, cada um com a sua própria perspectiva, com a sua própria conexão com o porco, ou com o Hatken, ou com vontade de bater naquele carequinha que fala merda pra caramba. Eu adoro como ele é um personagem estúpido, isso é maravilhoso pra narrativa. Não, a piada dele na primeira metade do episódio foi incrível, porque Cara, ela tem tantas camadas. Cara, e esse é o momento que eu falo, nossa, mas tem algumas rimas temáticas para ela. Porra nenhuma, é só uma excelente piada. Literalmente você pegou o momento de dois personagens conversando. Eu tenho esse personagem aqui que ele é o fator caos. Não caos, mas ele é o estereótipo do personagem burro. Que complica as coisas e que é encrenqueiro.
Uhum. Vamos aliviar pode não ter questão temática, mas tem uma questão narrativa. Você Total. já sabe, no início do episódio, a primeira cena é a cena do velório, é o velório da defumação. Você Uhum. sabe no episódio anterior que tá chegando, você sabe nesse. Você começa o episódio na expectativa de ver se abate. E o que ele faz primeiro? Calma, Uhum. calma. Vamos Uhum. rir. Esses personagens estão aqui, eles estão vivos, eles estão conversando. Toma Uhum. esse momento de piada completamente aleatório, por mais contexto que tenha. E detalhe, né? Porque enquanto tá os dois conversando lá, a outra, esqueci o nome da personagem que o Hatkin foi na fazenda, Aki. tava na lousa, a Aki, Uhum. né? Uhum. Ela tava na lousa ali, e você só vê o detalhe de fundo, o apagador caindo. Cara. Ai, Depois, ouro! quando a carne chega e o outro personagem volta a querer fazer piada, querer falar besteira, quem puxa o couro pra ir tirar aquele personagem de cena e dar os cascos dele é essa personagem loira que ele causou a difamação. A que tá na Uhum. cena do lado. Quieta, Uhum. parada, junto com o Hatken. Uhum. Então, vamos dizer assim, mesmo quando não tem rima temática, digamos assim, tem construção narrativa. Uhum. Então, calma. Calma você no início do episódio. Você já sabe, o porco vai morrer. Tudo bem, você sabe. Uhum. Calma. Uhum. Respira, ri um pouco. Tudo bem, agora fica Uhum. sério. Mas vamos ficar sério? Vamos descontrair um pouco, vamos ver. Lembre que esses personagens estão aqui, tá todo mundo junto. Não é porque morreu o porco que virou velório total, apesar de ser o velório. Uhum. Mesmo assim, respeitando os sentimentos do Hatken. E bora seguir em frente? E Sim. vai. Sim. Ele. Ele é muito. Ele tem um tato muito bom pra clima, pra momento. Você pega logo quando. Primeiros segundos do episódio, câmera de cima mostrando os personagens. Hatken claramente mais abatido. Vira a câmera. Estão na frente de um lugar que a gente já viu esse lugar algumas vezes. A gente já viu que esse lugar era para preparação de carne. Fumacinha ali falou. O porco foi. O porco foi de base. Então, ele é tão responsivo em tantos aspectos de construção de cena, de layout de ambiente, que você pega tudo isso e você fala, mano, pelo amor de Deus, que incrível. E até essa piadinha no começo, ela, como você falou, calma, vamos aos poucos. O clima está sendo construído, a situação está sendo feita. Cria-se uma situação que, independente da temática do episódio, ela é tão boa sozinha que qualquer analogia com alguma temática que possa ser feita, tanto com a brincadeirinha dele engravidar, dos dois ter ficado junto, ter feito sexo ou qualquer coisa do tipo, ela é tão boa sozinha que não precisa de mais nada. E ela tem uma função maravilhosa pra própria dosagem do episódio, porque é um episódio denso. Assim, ele tem uma. Ele tem uma melancolia inerente ao episódio e a toda a percepção que o Hatken tem desse momento. Pô, todo momento tá ele sendo mostrado de uma forma mais melancólica, sem expressão, muita câmera atrás dele, muita cena que mostra o óculos dele todo branco para não expressar sentimento pelos olhos. Então, tudo isso tá sendo respeitado. E ao longo do episódio, momentos que alguém puxa o ritmo pra cima e puxa toda a situação pra cima, né? Deixa mais alegre, faz piada, coisa do tipo, ele se morfa e faz essa montanha russa aí de situações que não é denso, não é pesado. Existe a melancolia, sim. Existe esse não é fúnebre, meu Deus, esse luto, porém, não é extremamente pesado, extremamente melancólico. É uma situação que ele tá vivendo e você entende isso. Uhum. Nossa, maravilhoso, maravilhoso, cara. Que episódio incrível. Bem, dito tudo isso da parte de produção, tem uma única coisa que eu queria falar desse episódio, que é a parte da transformação de músculo em carne.
e dessa questão de bem-estar animal. Eu Uhum. já citei várias vezes aí, mas existem parâmetros de qualidade de carne que são bem conhecidos disso. Eu até botei nas referências alguns gráficos aqui na parte de abate. E, cara, tem muita coisa interessante que, pelo menos eu acho interessante de ver, de entender como é que funciona essa situação. Porque tem gente que acho que tem a ideia de que frigorífico é o matadouro geral, ali os animais agonizando e sofrendo. E não que não tenha frigoríficos assim, não que no passado não foi assim, não que ainda não tenha problemas. Não, o frigorífico tem muito problema ainda, cara. É uma área de trabalho extremamente complicada ainda, né? Vulgo a questão da altíssimo índice de acidentes de trabalho aí. É, se o Hatken já se cortou todo com a faca ali, preparando o porco sozinho, imagine você tem que matar e desossar e preparar no frigorífico dezenas, centenas de animais por dia, numa linha de produção. Cara, é um negócio extremamente complicado. Mas existem alguns padrões de qualidade de carne que são definidos pela qualidade do animal. Então, se, por exemplo, se o animal está estressado, se ele fica muito estressado, ele queima as reservas de açúcar no músculo, e quando esse açúcar é queimado, a carne ela acaba ficando muito alcalina. Então, assim como os vegetais continuam vivos depois de um tempo, continuam vivos quando a gente come, a carne ela continua viva depois de algumas horas que ela é tirada do animal, as células da carne, do músculo, na verdade, né? Uhum. E esse metabolismo desse músculo vai definir as características da carne. Então, se o músculo está com baixa reserva de açúcares, esse metabolismo ele acaba não se completando certo, então a conversão do açúcar em ácido lático não acontece de forma eficiente. O pH dessa carne fica alta e é uma carne que vai ficar escura, que é uma carne que vai ficar dura, uma carne que vai ficar com uma qualidade para consumo muito ruim. Mesma coisa se o animal estiver muito estressado e a carne já estiver naturalmente muito ácida e na hora que abater o pH cai mais ainda, que a carne vai ficar pálida, ela vai ficar borrachuda, aguada, que é outro problema. Você tem a questão de muitos desses animais que a gente leva para abate são animais gregários. Então você tem que tomar cuidado na hora do abate para um animal não ver o outro da frente, para ele não se estressar. Então você tem Hum. toda uma questão de construção física do frigorífico que hoje se leva em conta para os animais não verem o outro ser abatidos e tudo mais. Até a questão do próprio abate em si, né? Aí ele cita choque elétrico e câmara de CO2, não são os principais para porco no Brasil, porque é por causa do custo, né? Você dá um choque num porco para desmaiar ele é um pouco complicado, e o custo para você manter uma câmara de CO2 para desmaiar porco também é meio alto para as condições brasileiras. Então, o que geralmente se faz é pistola de pressão na cabeça do animal. Então o animal vai andando por um corredor curvo, de tal forma que o animal da frente não consegue ver, o animal de trás não consegue ver direito da frente. A partir do momento que ele entra nesse corredor, chega num ponto, e ele coloca a cabeça em determinado ponto, o cara do abate só coloca uma pistola de pressão na cabeça do porco, na testa, dá um tiro de pressão de ar, esse pressão desmaia o porco temporariamente, que é só o tempo de você pegar o animal, suspender e abrir a garganta para sangrar, para sair o sangue. Uhum. É, Daí você consegue tirar o máximo de sangue do animal, porque o animal ainda está vivo, e sem causar dor ao animal, porque ele está completamente desmaiado pelo dardo de pressão na cabeça. Uhum. Isso dá alguns. Nem sempre funciona, né? Você tem relatos de vez em quando isso falha, né? Tanto para boi quanto para porco, né? Mesmo galinha, que costuma se usar choque elétrico, nem sempre funciona, e daí você tem algumas situações meio bizarras em frigoríficos. Mas, de maneira geral, para os padrões brasileiros e para os padrões de abate humanizado, funciona assim. Eu estou vendo o pessoal do chat falar de o abate islâmico, que é o abate halal. O abate halal já é um pouco diferente. Ele já segue outros princípios e tudo mais. Tem que a planta tem que estar de frigorífico tem que estar voltada para Meca. Tem outras peculiaridades que até diferem que até vão contra algumas questões do abate humanizado.
eu não vou saber explicar porque eu não pesquisei sobre abate halal. Mas é diferente. Tem plantas no Brasil de abate halal, tal, para carne para exportação. Mas de maneira geral, as plantas do país hoje já são construídas pensando nessa questão e tudo mais. Nossa, tem Ah, um. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem um tipo de abate que é diferente por algum motivo religioso. regional? Religioso. Religioso? O abate Caraca! halal, o abate. Os muçulmanos só podem comer carne feita, animais abatidos desse jeito, por uma questão religiosa. Caraca, não fazia ideia. Você sabe mais ou menos o que é? Você falou que você não pesquisou muito a Eu sei que, metodologia. por exemplo, a planta tem que ser voltada para Meca, o animal, a planta de abate tem que ser voltada para Meca, então a Uhum. direção do animal é abatido e tudo mais. Você tem que ter um sacerdote ali orando e olhando para as questões da carne. Existem Hum, algumas questões ali de como o animal é morto, que são diferentes e tudo mais, que eu lembro que até difere um pouco, vai contra algumas práticas de bem-estar animal e tudo mais. Não lembro caramba. se é, o animal é sangrado de forma consciente, eu não lembro agora. Não vou lembrar certo. Pera, vou fazer melhor. 2 minutinhos. Não, tranquilo, tranquilo. É... Poxa, cara, esse negócio de abatedor. Foi até interessante esse negócio de abatedor. O termo correto é abatedor ou matadouro? Abatedouro. Abatedouro. O abate halal é tradicionado, é realizado sem o atordoamento do animal antes da degola. Ah, porém, do ponto de vista. Tá. É a questão do. Principal questão é a. Cadê? É. A planta do frigorífico tem que estar voltada para Meca. Precisa ter um sacerdote ali, alguém da religião islâmica ali, se eu não me engano, orando e olhando a questão, supervisionando a questão. Uhum. E o animal tem que ser abatido sem sensibilização, sem nenhum tipo de atordoamento. Então, no abate halal, o porco simplesmente seria suspendido, teria sua garganta cortada e ficaria lá morrendo, sangrando e gritando. Meu Deus. Aí já é por uma questão religiosa, Uhum. eu não vou entrar no mérito disso. Eu também não vou fazer juízo de valor. Eu só, sei lá, pra mim que já tem um distanciamento muito grande da ideia de saber como é um matadouro, pensar que tem um método que faz o bicho ficar gritando já gela a espinha, sabe? Ai, Jesus. Aí, Ah, tem os motivos deles lá, né? deve Teria que ter. pesquisar melhor para Uhum. entender porque qual é o contexto histórico, né? Porque vamos lembrar que essas questões islâmicas não foram decididas por dias de hoje, né? Foram decididas há Sim, séculos atrás. Qual foi o contexto da época? não, pois é E por isso que eu legal. falo, eu não vou fazer juízo de valor, porque sim tem um baita de um respaldo que eu desconheço. Porém, entretanto, todavia, a situação é aterrorizante pra mim, de qualquer forma. Ou até mesmo sendo essa ou até a mais humanizada, atordoando o bichinho. Porque, nossa, chegar e cortar a garganta de um bicho e deixar rolando sangue, meu amigo, só de pensar eu já passo mal. E também tem essa, né? Porque eu imagino como deve ser a cabeça de alguém que trabalha nesses lugares, tendo que matar diariamente centenas de bichos desse. Rapaz, não deve ser legal. Ser o cara da pistolinha ou ser o cara da faca que faz isso diariamente, deve ter um tratamento muito bom psicólogo pra você Ah, não. piada boa! Eu já falei que o número de acidentes de trabalho em frigorífico está aumentando enormemente. Por que tá. Por estresse. Não só por estresse, por más condições de trabalho. Vamos dizer que não se tem mais lei trabalhista no Brasil, né? Ah, E vamos acabar com as leis trabalhistas porque daí o empregado vai ganhar mais dinheiro, vai deixar de pagar para o Estado e vai dar para o empregado. uhum, Vai lá negociar com o patrão. uhum. Meu Deus. Ai, que triste, cara. Ah.
Mas essas Ai. plantas industriais, você literalmente não tem nem tempo para sentir o coitado do bicho, porque literalmente um cara com a pistola, o outro já suspende o animal, o terceiro já corta, e quando tá cortando, o primeiro já tá dando a pistola no próximo. Uhum. É linha de montagem, é linha de Sim, produção. sim, sim. Imagino que seja, imagino que seja. Mas mesmo assim, ainda assim, pô. Sei lá, você tá lidando com mortes diariamente. E se isso não perturba alguém, eu não sei o Não. que perturba então, né? Mesmo assim, ainda assim, imagino que deve ter todo um preparo para fazer isso de uma forma menos traumática possível. Assim, eu espero que no mundo da teoria seja. Eu sei que na prática não é, mas Não, deixa. tem norma, tem coisa, vai, muitos frigoríficos que trabalham com exportação têm que fazer coisas, tem que ter uma série de normas, inclusive de funcionários, porque vários países exigem isso e tudo mais. Uhum, Mas vamos dizer assim, muita coisa melhorou, mas ainda tem muita coisa para melhorar. uhum, uhum. Eu imagino, eu imagino. Mesmo assim, de novo, o que o anime mostrou, da forma que ele mostrou, como que ele abordou tudo isso, foi mágico, cara. Foi realmente extremamente criativo, competente e muito e didático também, né? Querendo ou não, ainda assim ele tem. Vai. Odeio fazer essa piada, mas ainda ele tem esse elefante, não. Ele tem esse porquinho na sala, né? Porque tem muita carne. Muita carne. E eu não sei se isso vai ser trabalhado no próximo episódio, mas ainda assim, uma questão criativa que eles colocaram aqui pra ele lidar com isso e ele tá aprendendo, tá dando o melhor dele pra conseguir lidar com esse luto, lidar com essa responsabilidade e mais um episódio, cara, me deixou sem palavras. Que episódio bom. E que me deixou com fome também. Obrigado. Obrigado. O finalzinho foi pra Teve, acabar né? comigo. Você tá de luto pelo porquinho, mas você tá olhando, puta merda, que vontade de comer porco. Eu tô de luto, porém com fome. Você fala, ai, cara, sério. Ai, meu. Nesse exato momento, inclusive, eu estou com muita fome. Então, ai, mano, para com isso. Mas é tanta coisa. Eu posso ver 3 vezes esse negócio e ainda vai ter coisa nova que eu tô vendo e achando porque tem. Cara, tem muito subtexto. É um Tem. mar de subtexto. Tudo importa, tudo correlaciona, tudo faz sentido. Se você fizer um trabalho de dissecar Silver Spoon como uma obra audiovisual, cara, você vai longe. Você vai longe, porque isso aqui é perfeito. É que daí Nossa. nós temos a questão, pode não ser a temática que geralmente te agradaria, mas a construção desse negócio em aspectos comuns a uma narrativa, tipo construção, caracterização de personagem e roteiro, é Uhum, tão bem feito que por mais que a premissa e a temática não seja de seu agrado, ou não sejam temas de seu interesse, isso acaba te puxando. Porque a uhum, forma como essa história está contada, porque a característica desses personagens, o carisma deles, como eles são desenvolvidos, são coisas muito interessantes e muito bem feitas. uhum. Então, Sim. por mais que você não seja um cracudo de mato, de agropecuária, que tipo, não ia pegar as questões práticas da questão do abate agropecuária, das questões em si de pecuária leiteira, que o anime coloca em subtexto, texto ou inferência. Mas a construção de personagem vivendo essas questões é bastante orgânica, é muito bem feito, a evolução desses personagens, a interação desses personagens e mais que isso, como a quantidade de detalhamento e conexões que a Arakawa vai fazendo de forma extremamente orgânica. Então, episódio 7 que a gente passou uma hora conversando. Pô, a gente tá. 8, na verdade. A gente tá 7 episódios vendo que o Hatken tem um problema interno muito grande com relação a futuro, estudo e autocobrança. Beleza, do nada chega o irmão dele, de um jeito coerente, porque a gente sabe que ele não está respondendo direito aos pais, porque a área está sem sinal, no caso a mãe.
Uhum. O irmão chega de forma coerente, tipo, pô, vou ver onde tá meu irmão. E vai dar uma resposta pra mãe e, por consequência, o pai tá junto. E numa conversa supernatural a gente entende. O pai diz uma fala, você entende a questão. Mais pra Uhum. frente ali, a questão da... Meu Deus. Acabou de falar o nome da personagem, eu esqueci. Da Aki? Da Aki. O contraponto dela com Hatken. Dois personagens que têm altas expectativas pelos pais, têm um futuro meio que escolhidos pelos pais e querem sair disso. Só que você vê perspectivas diferentes disso e você vê a interação desses personagens em diálogos que, mesmo quando não são explícitos nessa questão, as temáticas se conversam entre si e interação de personagens. Você tem personagens ali que, por mais caóticos que sejam, a forma como eles interagem, você vê a reação dos outros de forma super orgânica. Os últimos episódios que eu comentei os detalhes da Aki, quando ela começou a interagir e se portar mais com o Hatken e tudo mais, você vê os personagens ao redor agindo com o Hatken e você vê os detalhes dela reagindo. E você vê os detalhes dela reagindo em momentos específicos. Esse episódio mesmo, né? Nossa, Hatken, tem uma garota querendo falar com você. Ela toda fofinha, envergonhada. E ela só de E ela não olho. reage nesse momento. Ela não reage. Ah, a garota tá toda fofinha, envergonhada. Ela tá comendo lá, tá segurando, observando. Quando que ela reage? Quando o pessoal da turma, os garotos da turma falam, pô, as garotas estão ficando no teu pé por causa de carne. Aí ela reage. Ai, e é literalmente, depois da situação, depois da a tensão, né? Todo mundo respirando, segurando a respiração. Ah, não, você quer comprar bacon. Aí, relaxa. Ué, caiu o croquete. Cara, é mágico. Mas isso daí é um trabalho de construção cômica e carisma de personagem. Que ela também tem muita mão pra fazer isso. É, Tipo, ela consegue construir todo o cast de personagens de uma forma extremamente orgânica por uma série de habilidades. E uma delas é essa. Ela tem comédia aqui inerente a muitos momentos. E sempre quebra de expectativa, utilização de estereótipo. Você tem naturalidade de ações e isso daí roda essa situação toda. Nesse momento daqui das piadas que ela fez nessa cena, literalmente, duas quebras de expectativas por vieses diferentes. Uma por uma garota que tinha toda a forma da declaração normal, né? O que a gente vê corriqueiramente por aí. E ela querendo bacon. E aí os caras, todos os brucutus chegando. Eu sei que você tem bacon, né? A expectativa dele, meu Deus, eles vão tirar o porquinho de mim. Não, a gente vai trocar. A gente não tem dinheiro, mas a gente pode trocar material, mantimento contigo e segue o jogo. Ambas coerente. e você Ambas pega o piadas coerentes. contexto. Uhum. Desde o primeiro episódio, desde da pizza, a gente tem o contexto que essa escola ela é autônoma, que os clubes têm diferentes trabalhos, eles produzem tudo, tem essas produções internas. A gente já sabia do escambo e troca de materiais desde o episódio da pizza lá do bacon, onde um clube ajudou o outro, troca Uhum. uma coisa pelo outro. Ah, e, de novo, concatena e amarra e vai. O personagem lá que é jogador de basquete, o basquete não, desculpa, de beisebol. Beisebol. Isso, Deixa eu pegar o nome dele grandão. aqui, o Ichiro. Que tirou. Uhum. A gente, desde os primeiros episódios, qual foi a apresentação dele no primeiro episódio? O pessoal tudo morto, ele chegando, pô, depois das atividades do clube, beleza, beisebol. Vamos pra lá. Uhum. Personagem que, no grosso das cenas onde está a maioria da interação dos personagens, ele não tá. Ele É. aparece quando? No final da tarde no dormitório, no momento das aulas. Fora isso, personagem sumido de campo. A gente vai lá pro episódio das fazendas. O que esse personagem faz? Trabalha, 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 e no pouco tempo que ele tem livre, vai treinar, vai treinar, vai treinar, vai treinar. E a gente termina na expectativa do sonho dele, a gente termina esse episódio com finalmente, né?
ele conseguindo ganhar a partida para seguir em frente, né? Na metade da temporada a gente teve a partida que eles perderam quando o Hadken estava na casa lá na fazenda lá do Leite. Uhum. E agora você tem a conclusão. E é uma conclusão que, tipo, ainda é um negócio, tipo, pô, não é que ele superou todos os males. O primeiro lance dele, o único lance que a gente viu completo dele, ele errou. O cara rebateu. Mas Uhum. o time conseguiu ganhar. Já é um avanço. De Uhum. vamos aos pouquinhos construindo, andando e tudo mais. A personagem do queijo, que tá desde o começo também, tudo roda em torno do queijo, desde a pizza. E a gente vê as introduções dela e no final o desenvolvimento dela agora no final, pô, você me convenceu a me importar com esses bichos. Você me deu uma Uhum. nova perspectiva de como olhar para esses animais. Coisa que a professora lá do óculos preto já tinha conversado com eles mais atrás. Pô, é importante ter alguém diferente para trazer nova perspectiva. E o Hatken sendo essa nova perspectiva e trazendo todo mundo e renovando todo mundo, mas cada um à sua maneira. Então agora nesse episódio final, a garota do queijo, pô, minha ideia é processamento de laticínios, queijo. Mas você me convenceu a olhar para isso aqui de uma forma diferente e vamos tentar juntar as duas coisas. Daí tem a outra garota lá, a Tamako. Ela é viés ultra econômico. Mas você me fez olhar para esse outro jeito. Beleza, como eu posso contribuir? Vamos pensar na criar uma marca, um produto, tudo mais. E você vai juntando os personagens de forma bastante orgânica, cada um pela sua construção, mesmo que estereotipada, mas extremamente plausível e verossímil por tudo que a gente viu nesses últimos 11 episódios. Uhum. E vai indo. E vai indo, cara, porque é uma espiral crescente Sim. de contexto, perspectiva de personagem, construção de contexto de mundo. Cara, é bizarro, é bizarro. Você olha um plano aberto com um monte de personagem e esses personagens estavam ali o tempo todo. E Sim. alguns com mais, outros com menos foco. Mas ainda assim, todos importantes da sua própria maneira. E como eles foram sendo construídos de forma direta ou indireta. Seja por piada, seja por de fato ter conflitos ativos na história, terem arcos com o Hatken, ou não, ou uma piada. Cara, tudo tá ali, tudo é muito orgânico e é muito plural. É Uhum. sempre muito plural, é muito personagem. E Sim. muito personagem aqui é maravilhoso. Você Isso não é se outro mérito da perde. Arakawa. A Pra gente tem caralho! trocentos. A gente tem o quê? Pelo menos uns 20 personagens? Aqui, É. fácil. E todos Ativo, eles têm fácil. características únicas. E todos eles, quando aparecem em primeiro Uhum. plano, agregam a história. Cara, é tanto Nossa, é muito mais. Assim, se for contar ao todo, tem 1 trilhão de personagem. Mas o mais incrível aqui é que a Arakawa não se perde neles. Porque Sim. cada um está dentro da sua esfera. Você pega, por exemplo, o Ichiro, que você falou antes, né? Ele treinava, ele nunca estava junto com o pessoal pós-aula, ele só estava em momentos específicos e é o gancho, por exemplo, desse episódio. Nossa, eu vou me agradecer, né? Vou presentear algumas pessoas que me ajudaram nesse processo. E uma delas é o Ichiro. Pô, mas cadê ele? Ele tá treinando. E aí pega o gancho pra falar do cara que não tá aqui porque ele tá treinando. Porque ele Uhum. tem um jogo. Porque ele não é pra estar aqui. É incrível, cara. Todo mundo tem o porquê estar em todo lugar. Sim. Tem o irmão dele que se instalou ali. Não, tô fazendo bico, tá aparecendo bico aqui, eu tô aqui. Gostei do E, e é, lugar. co- e é completamente crível, porque qual foi a introdução dele? Pô, eu tô querendo arranjar uns bicos aí, sua mãe me mandou vir ver como é que você tá. Bem, você tá numa área rural que tem uns bicos aqui pra toda obra, né? Então bora. Literalmente. Então, O que não falta você aqui é aproveita trampo. essa característica coringa desse personagem pra fazer Uhum. as rimas e as piadas de episódios. Então, no festival, pô, você tem um festival, você tem picos surgindo no festival pra cuidar das barraquinhas. Inclusive, barraquinha de comida, coisa que esse personagem mostrou que a habilidade dele é ter conhecimento de sabores. Um Uhum. péssimo E cozinheiro, mas tem conhecimento de replicá-los. sabores. Quem que aparece como Coringa pra fazer a piada do contraponto do pessoal do ESO comendo tudo? É ele. Uhum. Ah, tá no final do semestre, época de colheita. Bicos apareceram. Quem aparece do nada? O irmão do Hatken de novo.
Uhum. e aproveita essa aparição, né? Aproveita, na verdade, você aproveita isso para justificar, você aproveita isso para justificar a aparição desse personagem para fazer as rimas e a continuidade temática da obra. Então você Uhum. aproveita essa característica coringa desse personagem para fazer essa movimentação, essa mexida de cordas nos personagens para fazer a narrativa andar. Uhum. E, cara, de novo, orgânico demais. Sim. Porque quando o irmão dele chega e fala, pô, tem que mostrar pro papai, né? O que tu tá fazendo, né, irmão? Você vai ficar fugindo até quando? Bate o bacon com o bacon na cara dele. Mostra aí que você é capaz. Bate com 3 bacon, assim, bem grosso. Três É, talamão de bacon, bem grosso. exatamente. E, cara, isso faz todo sentido, porque, de novo, diálogo orgânico. Uhum. Diálogo orgânico. Ele, como já mais velho e independente, ele já mostrou. Eu consigo ir lá na Toldai e passar naquela porra de prova e estudar aqui. Quero eu fazer isso? Não. Foda-se, eu quero viver minha vida do jeito que eu quero agora, e mesmo que seja no bico e com a minha Super Cub aqui, eu tô feliz pra caramba. A vida que segue. Mano, fantástico. Fantástico. É um baita de um personagem que aparece pontualmente em alguns momentos, mas ainda assim o uso dele é extremamente coerente. Ele estar ali é coerente. E tudo é coerente. Tudo é coerente aqui. Tudo é coerente, tudo é criativo. Ela respeita a perspectiva de personagem. Você encontra os personagens que é do clube de hipismo no clube de hipismo, sabe? E eles têm uma dinâmica própria. Eles têm uma dinâmica, eles rodam nessa esfera. Quando é pra fazer o momento loucura total e todo mundo junta pra comer e aquela festa e o clima vai pra cima e todo mundo aparece, tem uns personagens de fundo que aparecem tipo, só nesses momentos e tá feliz pra caramba. E é isso, cara, e segue o jogo. E essas festas aparecem quando? Final do dia, quando todo mundo de fato tá acabando o expediente, inclusive os professores. Sim. E daí Sim. aparecem os professores. Tem as piadas dos professores lá, que o pessoal, a garota rouba o queijo, a outra lá roubou a carne, os ovos e tudo mais. Mas faz sentido eles estarem lá. Primeiro, eles estão supervisionando os alunos, segundo, tá no final do expediente. Essas festas Sim. acontecem no final do dia, que é onde Exatamente. os próprios alunos têm tempo para fazer isso. Uhum. E outra, Então, pra eles aqui, finalzinho de tarde é literalmente o boca de madrugada pra geralmente o pessoal que sai pra beber e fazer coisa do tipo, porque eles dormem cedo. eles têm que acordar cedo. Eles têm que acordar cedo. Pô, Então, 8, 9 horas é cama. Ele já tá, tipo, de ronco pra puxado. acordar às 4? Pra acordar 4, 3 4 horas? não, Né? pra estar trabalhando às 4, né? Tem que acordar às Ele- 3. Exatamente. Então, o negócio é outra dinâmica. E fantástico. Extremamente responsivo. Extremamente Isso. responsivo. E isso que a gente tá falando é só das coisas em primeiro plano. Porque se for falar de coisa em segundo plano, subtexto e inferência, é o que a gente fez de ficar 1 hora dissertando, virando a esquina e andando 15 km depois voltando. Tá. E dá pra fazer, cara. Tá, Dá pra ir longe. Dá pra ir longe. O caminho é rico. O caminho é amplo. E até agradecer ao Maurício que dá esses trajetos desses caminhos mais de cunho técnico aqui, de cunho de inferências sobre Eu agradeço ao contextos. chat, porque também ajudaram pra caramba aí também Chat algumas também coisas. tá mandando bem pra caramba. Muita gente ajudando com algumas informações de áreas específicas. Valeu mesmo. E, cara, foi isso, velho. Foi de uma forma pouco convencional, um chá dessa forma, ou uma conversa dessa forma, que a gente acabou desdobrando para fazer com o Silver Spoon. Maurício quis comprar a ideia pra gente falar sobre e trazer mais informações e fazer um chá expresso aqui, vamos dizer assim, porque de expresso não tem nada. Inclusive, expresso descobri que não é por ser rápido, é por ele ser pressurizado. Olha que interessante. Então combina. Então é expresso. É pressurizado. Autoconhecimento sob pressão. Pois é, faz sentido. O café, é verdade, o café expresso não é porque ele é rápido, é porque ele é pressurizado. A pressão da água dá um sabor diferente, faz ele ser de um aspecto diferente do que apenas ser passado. Coisas incríveis que a gente aprende aí na vida. E porque eu gosto de café. Eu não curto muito, mas respeito quem curte. Ainda estou vivendo sem café. Ainda consigo sobreviver sem café.
Olha só, e pra falar que eu não trouxe nenhuma informação de fora, olha só, trouxe a informação, Zamamiro. Não, esquenta a cabeça com isso. Não, ok. A ideia aqui é conversar. Agradeço a oportunidade de ter feito isso com o Silver Spoon, porque eu não preciso dizer que eu tava louco pro Thunder vs Silver Spoon por causa disso, né? Ah, A- jamais, jamais. Agradeço a quem foi que pagou esse Ah, daqui? é verdade, não, tem que agradecer a pessoa que mandou o Pix, né, poxa. É. Foi o Mar Gomes, não, desculpa, peraí. Alex Yuki, eu perdão. Ah, O Mar Gomes obrigado, mandou Alex o Fiuk. o Noragami, que tava aqui do lado, e minha visão já tá toda embaralhada. E aqui nessa cena aqui não aparece a partezinha de quem mandou o nome, porque eu sou uma mula, não adaptei pra aparecer aqui. Mas, Alex Yuki, muito obrigado por você ter mandado Silver Spoon pra gente, e ainda vai ter a segunda temporada, né? Da mesma pegada. A gente vai. Espero que você tenha gostado Nossa, amei. desses complementos. Desculpa ter atrasado essa desgraça, que era para ter saído mais cedo se eu não tivesse colocado meu nome lá. Mas espero que esteja sendo. Vamos dizer assim, espero que esse atraso esteja sendo bem pago. Cara, de novo, se o atraso existe para ter um tempo melhor de preparo pro produto final ser melhor, que seja. Que seja. Não, Porque. eu falei, espero que você tenha gostado do produto Pra final. caralho. Essa daqui é só metade Uhum. do produto. Espero que essa prévia tenha sido de seu agrado. Uhum. Ah, porque segunda temporada temos mais coisas. E é uma segunda temporada que já começa com episódios picantes, com Ih, sutiãs sendo perdidos. eita, nós! Eita, nós! Vamos perder o Bra. Vão. Já começa assim de jeitos muito interessantes. Então fica o Eita! convite para o chat na semana que vem acompanhar a segunda temporada de Silver Spoon. Ai, vai ser maravilhoso, cara. Nossa, eu amei demais tanto falar sobre quanto assistir Silver Spoon. Que anime incrível. Nossa, cara. Nem preciso dizer, Silver Spoon recebeu 10. Primeira temporada de Silver Spoon, 10. Ponto. Ah, mas Thunder, não tem Thunder, não, acabou, não tem, Esse cara. anime é de 2013, vamos lembrar, não é? Cara, isso daqui é ouro. Isso daqui é ouro. Por mais. Por mais eficiente e mais simplórios. Simplório não é. Não é a palavra certa. Mas ele é eficiente em fazer o que ele faz de uma forma simplificada, talvez. Também não é simples, cara. Não dá pra usar termos simples pra Silver Spoon, cara. Ele é eficiente. Ele é Ele eficiente pra não é aquela caralho. produção de altíssimo nível e Uhum. altíssima criatividade, meu Deus do céu, e mil e uma subterfúgios de direção para levar a narrativa e fazer enquadramentos subjetivos e tudo mais, que nem a gente vê em Mob, Kaguya e brincar com a cena e tudo mais. Não, é sóbrio, É sóbrio. mas é um sóbrio pensado e é um sóbrio que ainda assim agrega bastante ao roteiro. Então ele não vai fazer mil ângulos de câmera e brincar com mil e uma sketches diferentes. Não. O estilo visual é contínuo, é padrão, Uhum. é comédia estilo Arakawa, mas ele tem um roteiro, tem uma construção de cenário, tem uma construção de cena extremamente eficiente para o que ele quer fazer. E pro Uhum. orçamento, né? O Silver Spoon não é o AAA dos animes, né? O orçamento, inclusive, aqui arrisco dizer que é menor bem menor que o de Fullmetal. Ah, não, total, total. E era uma época de A1 que eles injetavam dinheiro, porém não era uma época que, cara, mirabolante pra fazer produções extremamente, sabe, grandiosas. Até pegando aqui, ó, olha que interessante. Ele saiu na temporada de verão de 2013. E você pega nessa época, ele teve, por exemplo, teve Danganronpa, que saiu. Teve Danganronpa, a primeira temporada de Free, Fate Kaleid Prisma, Gatchaman Crowds. O Gatchaman Crowds já tem uma produção mais
mirabolante, né? Sim. Tem Kamino Mizo Shirosekai. Eu acho que é a segunda, terceira temporada. Eu acho que é a segunda ou terceira temporada, não sei. Tem algumas coisas aqui que eu falo, você tá. Tem um nível de criatividade, às vezes, um pouco mais elevado. O Gatchaman Crowds, por exemplo, é uma produção muito mais mirabolante e criativa. Porém, entretanto, todavia, Silver Spoon dá uma aula. Uma aula de direção. Uma aula de criação. De storyboard. Uma aula de construção de cena como um todo. Ele dá uma aula. Porque, por mais que não seja mirabolante, a eficiência e a qualidade que ele traz em cima disso é bizarra. Inclusive, olha aqui, Shingeki, primeira temporada de Shingeki estava em andamento, estava no segundo cour em 2013. Então, cara, beleza, comparar Shingeki, por exemplo, com Silver Spoon, obviamente o valor de qualidade da produção de Shingeki é muito superior. Porém, entretanto, todavia, o que fazem aqui com a estética e o aspecto visual que eles têm, cara, é maravilhoso. É, assim, incrível. Agora, Nossa, é indescritível. agora vamos fazer um exercício. Temporada de outono de 2022. Quantos animes Silver Spoon ainda tá em melhor em produção? Vai, tira Mob, tira Chainsaw. E valor de produção como um todo, vai. Não, mesmo estando datado. Tá, vai. Valor de produção. Tá, eu ainda. Quem ganha de Silver Spoon no outono de 2022? Cara, valor só de produção mesmo. Puta, poderia, vai, colocar aqui Spy Family, Bleach, Bot, e, Suicide no Major, talvez. Mas, cara, sinceramente, em um aspecto geral, a direção de Silver Spoon é tão boa, mas é tão boa, que eu não coloco eles na. Que eu não coloco, vai, todos esses que eu falei na frente de Silver Spoon, não, cara. Sinceramente, por mais simples, vai. Eu não gosto de usar essa palavra, mas que é o que eles entregam aqui. Mais sóbria, talvez. Mais sóbria, uma estética menos elaborada, menos mirabolante. Ainda acho que os únicos que estão acima dele é Mob e Chainsaw. Mob porque é vamos Tier abrir as 0, pernas, Chainsaw vamos porque a produção colocar Bot e Bleach aí, porque tem alto orçamento. Você tem no máximo, numa temporada que saiu quase mais de 30 animes, você tem 5 que estão acima dele, de um anime de 2013. Sim. Então, tipo, por mais sóbrio que seja isso daqui, Uhum. e por mais que tenha coisas um pouco datadas, sabe, na produção, tipo, ou seja, nítido. Não tá tão datado não, cara. Na verdade, tá bem atual. Tá bem... Nossa senhora, tem coisa do hoje em dia que não faz isso. Não Sim, tem eficiência. Não tem eficiência desse CG. Não tem. Mas você olha que, mesmo assim, cara, a produção ainda é muito boa. Silver Spoon ainda, quase 10 anos desde o seu lançamento, ainda, se saísse hoje, ainda estaria brigando feio. Não. De um aspecto geral, Mob que se cuide, tá? De um aspecto geral, Mob que se cuide, porque Silver Spoon estaria brigando Não ganha. Eu acho que não ganha de Mob, mas, ganha cara... de Mob, por questão de completude, inclusive, mas... Mas mas tá lá. estaria batendo junto com Mob, com Made in Abyss, com Kaguya esse ano. Tava lá. Tava a briga e ia ser briga de faca para escolher, Sim. porque as colocações, porque literalmente cada um tem a sua área, cada um tem sua perspectiva, e ia ser a briga de foice total. Total. Com toda certeza, cara. E que maravilhoso. O que dizer de Silver Spoon, cara? Que obra excepcional. Eu estou extremamente apaixonado por o que eu vi aqui. Eu, mais uma vez, vendo o brilhantismo da Arakawa como escritora, como uma criadora de histórias, uma pessoa incrível em fazer isso.
e como ela é extremamente criativa, cara. Nossa, é tanta habilidade aqui. E, assim, vai, de novo, vamos dar os méritos corretos também, porque é uma adaptação. Então, nem tudo, todos os detalhes pensados aqui está dentro do aspecto da Arakawa. Porém, entretanto, todavia, existe um outro nome aqui que eu quero elogiar e eu quero abraçar esse cara. Porque eu amo o Taku Kishimoto, que é o compositor de série. O cara pegou Silver Spoon, pegou a obra da Arakawa e falou: eu entendi o que tu fez aqui, eu vou fazer a minha versão, porém respeitando todo o seu brilhantismo, toda a sua genialidade e fazendo um trabalho. Cara, eu acho que é um dos melhores trabalhos do Taku Kishimoto de composição de série. Provavelmente seja. Provavelmente seja, cara. Aí eu Vai, tenho que olhar. ele fez tantas outras coisas incríveis, vai. Ele fez Osama Ranking, ele fez Haikyuu, fez Fugo Kenji, Erased, tá fazendo Blue Lock, fez 91 Days, mas olha, cara, de uma certa forma geral, Silver Spoon talvez tenha sido o melhor trabalho dele. Eu acho que é, é, foi sim. Silver Spoon, o melhor trabalho do Takashimoto. Nagatoro, puta merda. Ah, mas ele só assinou e foi embora. Assim como foi Moriarty. Ai, Moririm. Não. Inclusive, ele ter trabalhado demais em Moririm é um problema. Não, eu sou obrigado a concordar, porque tem umas coisas aqui que putz grila, mas... Cara bom, trabalhando em meio ruim, quanto mais ele trabalha, pior fica. Sim, sim. Sabe? Então é complicado. Até, por exemplo, Fugo Kenji, por exemplo, também não foi tão bem adaptado, tão renovado. Mas, enfim, Taku Kishimoto, um baita de um escritor, adoro os trabalhos dele. E ele trouxe a essência da Arakawa aqui, cara. Ele trouxe tantas habilidades inerentes da história e entregou. Que cara bom, mano. Que cara bom. Sim. E é isso. Esse foi o primeiro Cur de Silver Spoon.